Nosso texto é Ezequiel, capítulo 37. Vamos abrir aí, quem ainda não abriu sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler os primeiros 14 versículos, Ezequiel 37, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído, de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Muito bem, irmãos. Quando a gente lê essa história, quando eu li e comecei a meditar nessa história, eu fiquei pensando: haveria história humana? Haveria um quadro mais ridículo do que este? Aqui está a exposição da desesperança. Isso aqui é lidar, realmente lidar com aquilo que é impossível. Aqui nós temos a mais absurda demonstração de fé. Imagine um vale de ossos secos. E você é o mensageiro, a mensageira, você é o pregador, a pregadora,
e você coloca o seu púlpito no meio daquele vale e vai pregar para aqueles ossos. É em obediência a uma ordem de Deus, mas você vai pregar para ossos secos e vai dizer para eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta Isaías, os irmãos certamente se lembram, teve uma visão da nação em que ela estava coberta de feridas, de contusões. Mas aqui a enfermidade evoluíra e dera lugar à morte. Ali, na verdade, estava um monte de ossos secos, desarticulados, o retrato evidente do desespero, o retrato da desilusão, o retrato da desesperança. O que eu vou esperar de um monte de ossos secos? Era uma situação que poderia ensejar uma legenda em letras grandes, em letras garrafais, com a seguinte mensagem: sem solução, não tem o que fazer. Mas tem uma coisa, e guarde bem isso no seu coração. Para se realizar o que é possível, não é necessário ter fé. Realizar o possível, qualquer um realiza. Mas, por outro lado, um mínimo de fé possui a força para realizar o impossível. E é disso que nós estamos falando. A fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, é capaz de fazer o impossível acontecer. Por quê? Porque esta é a fé que honra a Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico convencido de que o que Deus pede de nós não é que façamos o que somos capazes de fazer. Não. O que Deus pede de nós é que façamos o que não somos capazes de fazer, pela fé. Precisamos aprender a unir a nossa incapacidade à onipotência de Deus em obediência, para que a palavra impossível seja riscada do nosso vocabulário, como crentes em Cristo Jesus, Senhor da glória. Os verdadeiros profetas, como os irmãos sabem, são homens solitários, porque a grande maioria nem sequer acredita no que eles dizem. As profecias do Velho Testamento, regra geral, eram profecias profundamente desagradáveis. Hoje nós temos tantas profecias agradáveis que eu fico até meio preocupado com elas. Mas as profecias do Velho Testamento, regra geral, eram profundamente desagradáveis. Precisamos obedecer a Deus e nos humilhar na sua presença numa demonstração de fé nele, para vermos a grandeza do seu poder, e só assim poderemos ver. Naquele vale estava a figura de uma grande maldição. E o profeta é desafiado a revogar, em nome de Deus, essa maldição. Naquele vale estava a presença da morte, da destruição. Seria o profeta capaz de transmitir vida onde imperava a morte? É interessante que ele não faz nenhuma exposição doutrinária. O mundo não precisa mais de definições do Evangelho, o mundo não precisa mais de definições doutrinárias, embora ninguém seja contra isso, é até necessário. Mas o que o mundo precisa mesmo é de demonstrações do poder de Deus, do poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós professamos que cremos. Onde estão os homens de fé? Doutrinadores eu conheço um monte, todo lado.
Mas homens de fé, eu não tenho visto muitos por aí, mulheres de fé, eu não tenho visto muitas por aí. Para operar nesses dias de tanta desesperança, principalmente no nosso país, desesperança política, desesperança espiritual, de tanto desregramento moral. Sabe do que nós precisamos? Precisamos de pessoas de fé. Nesta hora sombria, quando o mundo dorme em trevas, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes em Cristo Jesus, muitas igrejas de Jesus Cristo estão dormindo em luz. E o Espírito Santo está procurando aqueles que queiram humilhar-se e confessar que, apesar de verem, estão cegos. Sim, estão cegos. O Espírito Santo está procurando aqueles que estejam prontos, estejam dispostos a pagar o preço do quebrantamento, a derramar lágrimas dos pés do Senhor, para buscarem a unção do Espírito Santo, para buscarem o poder de Deus, num reconhecimento sincero de sua fraqueza, de sua imperfeição. No século passado, um pregador desesperado com a frieza e com a indiferença de sua igreja, mandou fazer uma placa e colocou essa placa em frente ao templo. Na placa estava escrito o seguinte: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Esse tipo de desespero que agrada a Deus e deixa o inferno extremamente preocupado. Esse tipo de desespero que abala o inferno. Alguém pode dizer, mas isso é loucura. É verdade, é loucura mesmo. Mas uma igreja sóbria demais não tem muito valor, não. E olha, eu estou falando porque conheço realmente essa questão. Chega de discutir sobre soberania de Deus. Chega de discutir sobre formas de batismo. Chega de discutir sobre dispensações. Chega de discutir sobre governo de igreja, enquanto ignorarmos a nossa própria pobreza espiritual. Discutir essas coisas não vale absolutamente nada. Nós precisamos ser aqueles que se colocam na brecha. Aqueles que se colocam na brecha, clamando pela intervenção do Todo-Poderoso para trazer um avivamento sobre esta terra brasileira, tão carente, tão necessitada, com tantos milhares e milhões comprometidos com o ocultismo, comprometidos com o espiritismo, com macumbaria e tudo mais. E para isso, nós precisamos primeiro ser levados pelo Senhor, né? O profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus, diz o texto, e eu fico pensando que certamente ele ficou estremecido, ele ficou apavorado com o quadro daquele monte de ossos secos diante do qual ele foi colocado. Ele certamente ficou muito estremecido. O que eu estou fazendo aqui diante desse vale de ossos secos? Aqui não tem vida. O que eu estou fazendo aqui? Mas na sua fé, da sua fé, na verdade, dependia o destino de milhares e de milhões de pessoas. Dependia da sua fé e não das suas orações. E eu não estou dizendo que nós não precisamos orar. Ao contrário, eu creio que nós precisamos orar e orar muito. Eu sou daqueles que defendem a necessidade da oração, orar sempre, orar sempre, orar sempre, sem nunca esmorecer, como diz a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que muitos oram, mas não exercitam fé. Muitos oram, mas não creem na sua oração. Que tremor santo deve ter passado
na alma do profeta ao ver aquele vale. Como espectador, ele tinha diante de si o céu e o inferno. Talvez Ezequiel, se vivesse nos nossos dias, ele, quem sabe, ia tirar uma fotografia para mandar para a imprensa, um vale de ossos secos. Quem sabe, preocupado com a estatística, ele iria contar aqueles ossos. Quem sabe, quando os ossos começassem a se agitar, ele iria chamar outros para ver a sua façanha, e assim ele seria colocado em destaque. Esse é o profeta que profetiza sobre ossos secos, e os ossos se movimentam, e eles se juntam ossos aos seus ossos. O profeta Ezequiel não fez nada disso. O que ele fez? Então profetizei segundo me fora ordenado, diz a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que homem mais doido! Isso é insanidade incompleta. Aqueles ossos nem tinham ouvidos. Como eles poderiam ouvir? Meus irmãos, o profeta fez o que lhe fora ordenado. O profeta obedeceu uma ordem que lhe fora dada pelo Espírito de Deus. E Deus operou como sempre faz. Houve um ruído, mas preste atenção, ele não confundiu barulho nem atividade com unção do Espírito Santo. Ele não confundiu agitação com avivamento espiritual. Deus poderia ter dado vida àquele monte de ossos secos com apenas um sopro dos seus lábios onipotentes. Mas Deus resolveu que seria preciso uma série de medidas. Primeiro, ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Agora já não era mais um monte de ossos secos. Agora era um bando de esqueletos sem vida. Mas aqueles esqueletos podiam fazer alguma coisa? Não. Podiam lutar como um exército? Não. Podiam honrar o nome de Deus? Não. Há muita gente assim na igreja, infelizmente. São cegos tentando guiar cegos. São esqueletos sem vida, que estão sentados nos bancos de muitos lugares da igreja. Depois, esses esqueletos são revestidos de carne, de pele. Mas, ainda assim, é um vale cheio de cadáveres. Teriam grande valor para Deus? Não. Podiam louvar a Deus? Não. Podiam servir a Deus? Não. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não podem lutar. Tem pés, mas não podem andar. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Não tem nenhuma serventia para o Senhor, estão todos mortos. Mas Ezequiel não desistiu. Profetizei, diz ele, como me ordenara. Ezequiel perseverou, resistiu ao ataque da dúvida que certamente subiu ao seu coração. Em vez de se sentir desanimado, ele optou por acreditar em que Deus estava com ele, acreditar em Deus. E ele perseverou. Ele disse, profetizei como me fora ordenado. E o Espírito entrou neles e viverão. Quem pode dizer isso hoje? Profetizei como me fora ordenado, e eles viveram. Irmãos, será que nós estamos sentindo no nosso coração um peso por aqueles que estão perdidos, mortos, andando por aí?
Será que o nosso coração está quebrantado diante de tudo que está acontecendo no mundo, nos nossos dias, no nosso tempo? Será que, com profundo sentimento, nós temos chorado o pecado do mundo que se distancia cada vez mais de Deus? A palavra de Deus nos ensina que a um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Aliás, Deus usa vasos quebrados, vasos partidos. Isso é quebrantamento, esse tipo de gente que Deus usa. Quando Jesus multiplicou pães para alimentar uma grande multidão, a Bíblia diz que primeiro ele pegou os pães e partiu-os. E só depois de partido, ele mandou que fossem distribuídos. Quando Jesus instituiu a ceia, Jesus disse: "Isto é o meu corpo que é partido por vós." Deus usa vasos partidos, quebrados. Foi assim com Jesus, é assim com a gente também. Será então que o nosso coração está de fato quebrantado? Além disso, nós precisamos chorar pelo pecado. O salmista dizia assim: torrentes de água nascem dos meus olhos. Parece que nós estamos numa geração de olhos secos, porque o nosso coração também está seco. Não é verdade que nós estamos vivendo uma religiosidade, muitas vezes sem compaixão, sem misericórdia, uma religiosidade materialista, sem vida? Sabe, meus amados, isso é terrível. Certa vez, alguns oficiais do Exército da Salvação escreveram para William Booth dizendo que haviam pregado e haviam empregado todos os métodos possíveis para levar as pessoas a Cristo e não haviam alcançado ninguém. William Booth disse o seguinte: experimentem chorar. E foi o que fizeram. Quebrantaram-se nos pés do Senhor, derramaram lágrimas nos pés do Senhor, e Deus derramou um grande avivamento a partir daquelas lágrimas de corações quebrantados diante dele. Ah, meus irmãos, nós precisamos sentir o peso do pecado que é cometido hoje nesse país. Precisamos sentir. Nós estamos vendo pessoas que são amantes do prazer, pessoas que não ligam a mínima para Deus. Eles se acham intelectuais, eles são inteiramente indiferentes às coisas espirituais, eles não têm lágrimas para derramar. Agora, irmãos, uma pergunta para nossa reflexão. Por que tarda o avivamento? Eu fico pensando, meus queridos, que diferença faria se todos os crentes estivessem conscientes da eternidade. Se todos os crentes pudessem viver cada momento sob o olhar de Deus, tendo sempre em vista o juízo final, a eternidade. Eu creio que então nós experimentaríamos um grande avivamento operado pelo Espírito de Deus, que certamente abalaria a terra e que em pouco tempo salvaria milhões de vidas preciosas. Alguém disse que nós temos apenas 3 tipos de pessoas no mundo: os que têm medo, os que não conhecem
há realidade suficiente para chegar a ter medo, e os que conhecem a Bíblia. 3 tipos de pessoas. E eu fico pensando, irmãos, que Sodoma não tinha Bíblia. Sodoma não tinha pregadores. Sodoma não tinha folhetos. Sodoma não tinha reuniões de oração. Sodoma não tinha igrejas. E Sodoma pereceu. Agora pense no Brasil. Pense na Inglaterra. Pense nos Estados Unidos. Pense em Portugal. Como vão escapar da ira de Deus? Nós temos milhões de Bíblias, nós temos milhares de igrejas, nós temos milhares de pregadores, nós temos milhões e milhões de literatura. E, infelizmente, quanto pecado contra a própria palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo no qual os homens imprimem Bíblias, mas não leem Bíblias. Falam de Deus, mas não creem em Deus. E se dizem crentes. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam em Cristo para a sua salvação. Eu fico pensando, onde nós vamos parar com tudo isso? Eu tenho ouvido dezenas de sermões baseados em Efésios, dizendo que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. É verdade que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Sermões pregados por grandes pregadores, pregados para igrejas cheias de crentes carnais, dominados pelo pecado, onde a carnalidade predomina, o materialismo é que conta, é que impera, e que continuam sendo crentes carnais. E eu fico pensando que isso é uma grosseira mentira. Eu creio que muitas igrejas estejam vivendo a base da igreja de Éfeso. Sim, mas aquela igreja de Éfeso, lá de Apocalipse, aquela que abandonou o seu primeiro amor, aquela que está fazendo concessão ao pecado em vez de fazer oposição ao pecado, aquela que está aceitando as insinuações do inferno em vez de atacar os portões do inferno. E sabem de uma coisa? A nossa sociedade licenciosa, libertina, nunca se curvará diante de uma igreja assim. Eu creio que, em grande parte, a culpa pelo declínio da moralidade não é do cinema, nem é da televisão. A culpa está na depravação da própria igreja de Cristo. A culpa do mundo estar apodrecendo em trevas é que a igreja deixou de ser sal da terra e deixou de ser luz do mundo. Os crentes deixaram de ser antagonistas do mundo e passaram a ser imitadores do mundo. A igreja deixou de contaminar o mundo e passou a se acomodar ao mundo. A história nos ensina que não foi nos momentos de popularidade, que a verdadeira igreja triunfou. Na verdade, a verdadeira igreja triunfou foi nos momentos de adversidade. Infelizmente, nós temos oferecido ao mundo o padrão estabelecido pelo próprio mundo. Nós não estamos dando ao mundo o padrão de Jesus Cristo, Senhor nosso.
o padrão que Jesus deixou no Novo Testamento. Por que tarda o avivamento? Primeiro porque, de um modo quase que geral, estamos mais preocupados com o dinheiro, com a fama, com o poder, com a aceitação, do que em levar os perdidos ao arrependimento aos pés de Cristo. Quem hoje tem cumprido o seu papel de evangelizador do mundo? Segundo, o avivamento tarda porque muitos cristãos têm receio de pregar contra o pecado, porque quem prega contra o pecado não é popular, não é mesmo. Se a gente estudar a história dos grandes avivalistas, nós vamos descobrir duas coisas. Primeiro, eles eram corajosos. Segundo, eles não eram populares. Por exemplo, John Wesley foi chamado de tolo pregador leigo, acompanhado por garis, funileiros, carroceiros e limpadores de chaminés. É assim que ele era chamado. Mas Wesley nunca se estremeceu diante dos homens e nem diante dos demônios. Whitefield era ridicularizado nos teatros da Inglaterra, mas nunca cedeu aos seus ridicularizadores. No Novo Testamento, os crentes foram apedrejados, sofreram todo tipo de perseguição, mas eles desafiavam e provocavam a ira do inferno, porque com a mensagem do Senhor Jesus, eles atacaram os portões do inferno. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O resultado foi um grande avivamento com conversão de milhares de pessoas. A Igreja de Cristo nunca cresceu tanto como naquela época. Terceiro, o avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Como eu gosto de ouvir pessoas que oram e vivem a sua oração, que oram com intensidade, que oram com fervor. Hebreus diz assim, nas nossas orações, nas vossas orações, ainda não resistimos até o sangue. Lutero, reformador, disse, em nossas orações, nem ao menos fizemos suar a nossa alma. Hoje poucos são aqueles que demonstram forte desejo de orar. E muitos oram, mas não perseveram. Sabe qual é o problema da oração? O problema da oração não é começar. Começar é muito fácil. O problema da oração é perseverar. Alguém disse que a única força diante da qual Deus se curva é a oração. Por que nós não oramos mais? Por que nós não temos mais tempo? Por que nós não temos um lugar próprio para orar? É mais fácil a gente exibir os nossos talentos, os nossos dons espirituais, mas quem ora é que ataca as fortalezas do inferno. Quem está disposto a orar pela libertação dos cativos? Quem está pronto a orar para envergonhar os demônios? Quem está pronto a sofrer as dores de parto para deixar atrás de si uma fila de pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus? Quem vai chegar lá no céu e vai poder dizer assim, Deus, aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu? Quarto, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus.
O avivamento tarda porque nós roubamos a glória que pertence a Deus. Em João capítulo 5, Jesus disse: eu não aceito glória que vem dos homens. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O que Jesus está dizendo é o seguinte: chega de autopromoção, chega de tanta autoexaltação. Não podemos esquecer que nós só estamos aqui e temos o privilégio de servir ao Senhor pela graça de Deus. Quem busca a glória dos homens, quem está interessado em ser o centro das atenções, quem busca os holofotes, certamente está longe da vontade de Deus. Que nós não sejamos apenas conhecedores da palavra, mas acima de tudo cumpridores da palavra. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes da palavra, nos entregando cada vez mais a Deus, em obediência à sua vontade, fazendo aquilo que o profeta fez. Deus mandou eu profetizar para um vale de ossos secos, pois eu vou profetizar porque eu vou obedecer a Deus. Ainda que seja absurdo, mas eu vou profetizar porque eu vou obedecer a Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude e nos dê mais da sua graça para fazermos a sua obra, não são do Espírito Santo e não para a promoção pessoal. Em nome de Jesus. Amém.